Olá, Andréia Ferreira aqui e hoje eu quero falar sobre algo que ninguém gosta de sentir, mas que todo ser humano inevitavelmente encontra em algum momento: a dor. A gente cresce aprendendo a fugir da dor, né? A evitar ela, a anestesiar e a resolver rápido. Se dói, a gente quer que passe. Mas existe uma verdade que a maturidade vai ensinando devagar e às vezes de forma bem dura. A dor, gente, ela não é nossa inimiga, por incrível que pareça, mas ela é uma professora e uma daquelas bem chata, insistente e que ninguém convidou para entrar na sala, mas que quando aparece, ela muda o rumo da nossa vida. Porque a dor tem uma característica muito particular. Ela revela quem nós somos quando as coisas não estão funcionando. Ela revela o que ainda está ferido dentro da gente. Ela revela as ilusões que estavam nos sustentando. Enquanto tudo está confortável, a gente vive no automático. Segue padrões, repete escolhas, mantém relações e aceita situações que talvez lá no fundo já não faziam mais sentido. Mas a dor interrompe esse piloto automático. Ela nos obriga a olhar. É por isso que muitas transformações profundas, elas começam quando algum tipo de ruptura acontece. Por exemplo, um relacionamento que acaba, um projeto que não dá certo, uma traição, uma decepção, uma perda, um fracasso. Então, na hora, tudo que a gente quer é voltar para o antes. Voltar para quando as coisas pareciam que estavam estáveis, tudo acontecendo. Só que muitas vezes aquela estabilidade, gente, era apenas aparente. A dor chega e desmonta uma narrativa que a gente vinha contando para si mesmo e que nunca foi. Ela mostra onde a gente estava se enganando, onde estava se diminuindo, onde estava aceitando menos do que merecia. Por isso que ela incomoda tanto, porque ela toca em feridas que preferíamos ignorar. E aqui tem uma diferença muito importante. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado, gente, muitas vezes dá resistência em aprender o que ela veio nos ensinar. Quando a gente tenta fugir da dor a qualquer custo, ela volta. Presta atenção nisso. Mas ela volta com outro rosto, numa outra situação, mas com a mesma lição. Quantas vezes alguém repete o mesmo tipo de relacionamento que machuca? Quantas vezes alguém insiste em ambientes que desvalorizam quem ela é? Quantas vezes alguém continua tentando provar algo para as pessoas que nunca vão reconhecer? A dor aparece nesses momentos como um sinal, um alerta, e ela diz: tem algo aqui que precisa ser visto. E não é sobre punição, é sobre consciência. A dor tem essa capacidade de nos aproximar da verdade, gente. Quando algo dói profundamente, a gente começa a se perguntar coisas que antes a gente evitava. O que isso está mostrando sobre mim? O que eu estava tolerando? O que eu não queria enxergar? O que essa experiência está revelando sobre minhas feridas? Que muitas dores não nascem apenas no presente. Elas encostam em histórias antigas, feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de não se sentir suficiente. E quando essas feridas são tocadas, a emoção vem com força. E aí existe um lado muito poderoso nisso. Quando você tem coragem de atravessar a dor ao invés de fugir dela, algo dentro de você, ele amadurece. Você passa a se conhecer melhor. Você entende seus limites. Você entende os seus padrões. Você entende o que realmente tem valor. E muita gente descobre quem realmente é depois de uma fase aí difícil. Depois de uma perda, depois de uma frustração, depois de um momento em que a vida obrigou a pessoa a se reconstruir. A dor tira as camadas superficiais.
ela desmonta personagens, ela questiona aquilo que parecia essencial, mas que na verdade era apenas ali hábito ou medo. E paradoxalmente, é nesse processo que a gente encontra uma versão mais verdadeira de si mesmo. Uma versão que não depende tanto da aprovação dos outros. Uma versão que sabe dizer não. Uma versão que reconhece o próprio valor. É claro que ninguém precisa romantizar a dor, não é isso, porque ela de fato machuca, ela confunde, ela cansa, mas quando você olha para trás e revisita alguns dos seus momentos mais difíceis da sua vida, mais caótico, muitas vezes você percebe algo curioso. Eles mudaram você, mudaram a sua forma de enxergar o mundo, mudaram suas escolhas, mudaram seus limites. E talvez, sem aquela dor, certas verdades nunca teriam sido percebidas. A dor, então, não vem para destruir você, mas ela vem para revelar o que precisa ser curado, revelar o que precisa ser encerrado e revelar o que precisa nascer. É como uma professora exigente, daquelas que fazem perguntas difíceis, que não aceitam respostas superficiais e que desafiam você a ir mais fundo. Na hora pode parecer injusto, mas com o tempo você percebe que algumas das lições mais importantes da vida não vieram dos momentos fáceis. Vieram justamente daqueles momentos em que algo dentro de você precisou se transformar. Por isso, quando a dor aparece, e em algum momento ela aparece para todos nós, talvez a pergunta não seja apenas como eu faço para isso passar logo. Talvez a pergunta mais poderosa seja: o que essa dor está tentando me ensinar sobre quem eu sou e sobre quem eu posso me tornar? Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio de êxitos e um beijo no seu coração.